Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje, pela misericórdia, Deus tem trago mais pessoas e que Deus possa retribuir cada vez mais, no nome de Jesus. Já foi apresentado os visitantes? Então sintam-se bem entre nós. Amém? Nós vamos falar sobre o tema seria edificados sobre a rocha. Sente um pouquinho só. Esses dias eu não estou colocando vídeo no YouTube, não sei se você prestar atenção, não estou colocando nem de domingo e nem da quarta-feira. Não coloquei para evitar algumas coisas. Para quem não veio na quarta-feira nós pregamos sobre a queda da grande da grande Roma, e nós, em resumo, estávamos falando que Roma ela não perdeu, não foi destruída por causa de guerras, mas por causa de algumas coisas que aconteceram dentro de Roma. E aí, para resumir, ela deixou de crescer no ano 176, então ela parou de expandir, é um dos problemas, a militância que começou a acontecer dentro da própria Roma, com a anarquia militar, a troca de tipo de governo, não estou falando dos imperadores, do tipo de governo, do principado para o dominato, onde o dominato era pela arrogância do imperador, e fez com que os próprios cidadãos romanos fossem escravizados dentro das suas terras, e quem era, por exemplo, lavrador, teria que ser lavrador agora, não podia mudar sua função, porque agora aquilo que eles faziam com outros povos, eles estavam fazendo com os próprios cidadãos de Roma, e o imperador, a liderança, já o povo já não tinha mais a mesma coisa que a liderança queria. Então eles perderam aquela fama e aquele prestígio que eles tinham em achar que eram cidadãos romanos. E eu fiz aplicação dentro da igreja, mostrando que a igreja e a mensagem ela se deteriora devido a esses pontos, onde o líder não tem mais o mesmo valor que está no meio da igreja, ou que a igreja não tem o mesmo valor que está no seu líder, e que a arrogância, e que a gente começou a trabalhar essas questões. Amém? Eu quero só ler aqui, irmãos. Existe muito misticismo na mensagem. O irmão Brano, ele leu muitos livros, entre eles, ele leu, inclusive recomendou vários. Ele leu a Igreja Peregrina, o nome do livro. Ele leu Como Isso Aconteceu. Qualquer coisa eu posso falar também os autores. Ele leu a História das Igrejas Primitivas. Ele leu os pais nicenos, tanto os pré-nicenos quanto os pós-nicenos, ou seja, ele estudou a patrística, que muita gente acha que é errado. Ele estudou a patrística, o que era os pensamentos dos pais da igreja, se havia filosofia, o irmão Brano era um filósofo, porque ele estudou sobre isso. Os pais pré-nicenos, a vida completa do Santo Martinho de Tours, o livro dos Mártires de Fox, o livro de Flávio Josefo, Scofield, as duas Babilônias de Lisboa, as eras primitivas. Ele leu os livros de Uriel Smith, ele leu o livro de Clarice Larkin, que inclusive muitos aí fora dizem que o livro das 7 eras da igreja é um plágio de Clarice Larkin, que fez o livro das 7 eras da igreja. E sim, tem partes, eu não sou religioso, tem partes sim que exatamente igual, copiado e colado, tem parte sim exatamente igual, e sim, muita coisa é muito parecida, mas o livro não é todo igual, não é de fato um copia e cola, mas tem partes que é totalmente inteiras, E esses livros, entre outros, o irmão Brano lia, recomendava a igreja, mas hoje em dia o povo da mensagem estagnou de uma maneira, irmãos, que as pessoas elas não têm noção.
por exemplo, os irmãos sabem, eu escrevi aí 33 livros e muita coisa eu não prego. Por exemplo, eu não fico pregando, eu não estou batendo contra, tá, irmãos? Sinceramente, cada um tem o seu dom. Eu não fico pregando, por exemplo, sobre a história e trazendo aqui para os irmãos. O que tem acerca de história está nos livros. Não fiz, a gente chama de filtro pastoral, né? Então você faz um filtro, traçando um paralelo, você vai conhecer a história e não tem risco de se desviar pelo caminho, porque a história está bem contada com um projeto, com um propósito. E assim, os outros livros sobre casamento, sobre a juventude, assim, sobre tudo. A gente só não tem batalha espiritual, mas o resto a gente tem sobre tudo. Então eu gosto de pregar, e desde essa época, não sei se você prestou atenção, eu prego assuntos mais simples, eu não aprofundo muito. Assuntos mais profundos estão escritos, estão em livros, para que os irmãos possam entender, amém? Dito isso, eu quero ler Edificados sobre a Rocha. Eu não sei, provavelmente essa pregação também de hoje não vai ficar online. É ruim para os irmãos de Itapecuru e Chapadinha, que é os que mais acompanham. Mateus, vamos ficar de pé? Vamos ler Mateus, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 24. Nós vamos ler o verso 24 e 25. Irmão Rodrigo, Deus te abençoe, irmão Rodrigo. Muito tempo a gente não se via. Fico muito feliz de ver mais uma vez o irmão lá em Itapecuru. Ele assiste alguns cultos conosco e hoje está aqui. Amém? Que Deus possa abençoar muito mais. Capítulo 7, versículo 24. Podemos? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram-se os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os ventos, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e a casa caiu, e grande foi a sua queda. Senhor Deus, acrescente as tuas palavras sobre os nossos corações. Fale conosco, Deus, porque grande é o Senhor para revelar a tua palavra, para falar conosco, Deus. Fale mesmo, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Pode sentar no nome de Jesus Cristo. Que a graça de Deus possa estar sobre cada um de nós. Amém? Edificados sobre a rocha. A edificação sobre a rocha é entender que quando você está edificado sobre algo, não é você a fortaleza, é a casa que é edificada. A fortaleza está sobre as bases a qual ela foi edificada. Então você constrói uma casa e pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir os rios, e vem o vento impetuoso, a tempestade e tudo quanto possa vir, mas a casa permanecerá em pé. Mas se a casa foi edificada sobre a areia, vem os ventos, vem os rios, vem as tempestades, e grande é a queda, porque ela estava edificada sobre a areia. A primeira coisa que nós precisamos entender é a importância do posicionamento. Esses dias mesmo, talvez eu não fale sobre isso, mas esses dias mesmo, nós tivemos algo, eu vou dizer assim, a nível nacional, que tinha muito a ver sobre posicionamento. Se nós analisarmos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver vários exemplos de homens posicionados. E o posicionamento é importante em todas as fases da nossa vida. Todas as fases. Um homem que não é posicionado, ele toma a decisão de servir a Deus, logo ele se desvia. Um homem que não é posicionado, ele toma uma posição de fazer algo, logo ele deixa aquilo que devia fazer. Um homem ou uma mulher que não é posicionada, ele sempre se afastará daquele ponto a qual foi
ou deveria estar sendo edificado sobre a rocha. Se não for edificado sobre a rocha, se a tua promessa, se a tua virtude, se as tuas bases foram edificadas sobre a areia, na tempestade tudo vai ruir, tudo vai cair. Isso serve para a vida pessoal, isso serve para a vida social, isso serve para a vida familiar, isso serve em todos os sentidos da vida. Todos os sentidos da vida, aquele homem ou aquela mulher que não está posicionado, por exemplo, uma mãe diz assim para o filho: ó, meu filho, você, depois disso aqui, você vai estudar e você não vai, por exemplo, não vai ligar a televisão. Não que eu aconselhe alguém ligar a televisão em casa. E não vai usar a televisão ou a internet. Aí quando dá a noite, vai deixar, ou à tarde vai deixar, ou pela manhã vai deixar, voltou atrás na palavra. Isso é falta de posicionamento e você está ensinando errado os teus filhos. Se você tem um posicionamento com Deus em determinada coisa, ou familiar, ou naquilo que seja, se você não mantém firme o teu propósito, você não está firme, você não está posicionado, logo você deixará aquilo que deveria fazer. Amém? Então nós vamos agir de maneira tortuosa. E uma pessoa, ela precisa entender que posicionamento é algo, irmãos. Agora a gente não pode confundir posicionamento com ignorância. Tem gente que é ignorante e diz que é posicionado. Tem gente que não sabe a diferença de ser posicionado com ser ignorante. Exemplo, eu digo, olha, hoje eu vou passar o dia em casa. Aí alguém fala alguma coisa, você vai brigar, eu já te disse que eu vou... Não, isso é ignorância. Isso não é posicionamento. Quando alguém está posicionado, eu vou passar o dia orando, vou passar o dia lendo, você vai passar o dia orando e lendo. Você se posicionou naquilo. Vai vir dificuldade, vai vir o que for, mas você não deixará aquilo para trás, porque você está posicionado naquele compromisso. Só que o posicionamento, ele cabe numa ideia muito mais ampla do que isso. Por exemplo, na Bíblia nós vamos ver exemplo de várias pessoas que eram posicionadas. Exemplo, Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel e seus amigos eram homens posicionados. Eles não eram moleques. Eles não eram pessoas que falavam uma coisa para um e falavam outro para outro, ou que agiam de um jeito para aqui e outro jeito acolá. Não, eles eram homens posicionados. Então Daniel começava a orar e clamar e buscar Deus, e veio a tempestade, veio a onda, veio o rio, e disse: olha, agora tem um decreto que não pode adorar a Deus, não pode orar a Deus. E veio as ondas, veio o vento, veio a tempestade, veio os rios, e se ele estivesse edificado sobre a areia, aquela casa cairia. Mas como ele estava edificado sobre a rocha, ele tinha um posicionamento firme. Ele, antes de orar, ele abriu a janela para todo mundo ver, começou a orar e disse: Deus, graças te dou, ó Pai. Ele era um homem posicionado. No dia de hoje, irmãos, tem muita gente que não é mais posicionado, que não se posiciona com nada, que é um medo de se posicionar, que tem medo por causa do status, por causa de medo de ser mal visto, de não ser entendido, e não se posiciona. E Daniel não tinha medo sequer de perder a vida, mas estava posicionado na palavra de Deus, na rocha. Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram um decreto: olha, ninguém pode, tem que se prostrar diante do rei, tem que se prostrar diante da estátua aqui. E ele disse: eu não vou me prostrar não. Ele disse: se tu não te prostrar, vai morrer. Veio a tempestade, veio o rio, veio o vento, veio tudo para fazer temer eles. E ele disse: olha, pode vir um vento, se Deus não estiver aqui, a casa vai cair. Se aqui for edificada sobre a areia, a casa vai cair. Mas eu edifiquei a minha casa, nós edificamos sobre a rocha. Mandaram acender o fogo. Quando eles olharam, disse: agora dá tempo de você renunciar. Rejeite, renuncie. Mas eles eram um homem posicionado. A Bíblia diz que quando abriram a fornalha, até o que estava segurando ele para colocar dentro da fornalha, só o vapor, o homem morreu. Então quem levou eles para dentro? Eles mesmos. Estavam tão posicionados que eles entraram lá dentro com firmeza de propósito. Podia vir vento, tempestade, mas eles estavam firmes na palavra. Era o que eles estavam firmes. Era na palavra de Deus.
E por ele estar firme, apareceu o quarto homem da fornalha, semelhante ao Filho do Homem, passeando entre eles. Jesus só está no meio de quem está posicionado. Tu se posicione. Você, eu, precisamos nos posicionar, ser cristão autêntico, lutar contra a fraqueza, contra o que o diabo diz que você é. É o que nós precisamos, é lutar contra isso, amém? Sermos posicionados. Assim como João Batista esteve diante da mulher ali, chegou e disse para ela: olha, isso não é lícito, você está com esse homem. Eu disse para ele: olha, não é lícito estar com a mulher e tal. Por mais que custasse a cabeça dele, por mais que custasse a prisão dele, era um homem que estava posicionado na palavra, e ele não ia deixar de pregar a palavra para dizer: não vou falar de Herodes não, que não é lícito ele tomar a mulher que não é dele, não vou falar nada para ele não, porque ele pode me matar. Não, era um homem posicionado, era um homem que não temia nada. E os fariseus, ele disse: raça de víboras, pregadores falsos, posicionados na areia, homens idólatras, hipócritas. E ele não estava temendo a nada. Arrancaram sua cabeça, mas ele não renunciou e voltou atrás do que disse. Ah, como nós precisamos de pregadores como João Batista hoje em dia, posicionados. Como precisamos de pessoas posicionadas como João Batista. Amém, irmãos? Agora tem muita gente que é como Pedro, e hoje nós estamos vivendo no tempo dos Pedros modernos, que parecia um discípulo de Jesus, andava como um discípulo de Jesus, vivia do lado de um discípulo de Jesus, parecia um discípulo de Jesus, mas na hora que a coisa pegou, que ele devia se posicionar, só fizeram a pergunta: ei, tu é do nosso lado ou tu é do lado deles? E parece que eu te vi com Jesus. Ele: não, eu não. Perguntaram de novo: ei, rapaz, tu tá parecendo que é um discípulo de Jesus? E ele: não, eu não. Ei, esses crentes hipócritas que para você fala uma coisa e para outro fala outra, isso não é cristão não. Então você precisa estar posicionado na palavra. Se Pedro andava com Cristo, tinha revelação de Cristo, ele devia dizer o que ele tinha. Sou eu mesmo que andava com ele. Mas Jesus tinha avisado: tu vai me negar. Jesus tinha avisado: tu vai me negar. É assim ou não é? E aí às vezes nós não entendemos, que muitas vezes nós não entendemos aquilo que deveríamos entender com propriedade. Esse é o ponto. Às vezes nós não paramos para entender alguns pontos que são fundamentais na vida de um cristão, e às vezes por isso nós passamos por alto. Então, irmãos, às vezes nós saímos da posição, às vezes nós não nos posicionamos. Às vezes nós saímos da posição em coisas simples. Coisas simples. Você é um funcionário, você fala de determinada coisa, alguém te pergunta: ei, você falou isso aí? Ele: não, eu não falei não. Tá igual menino: não falei não. Não foi assim não. Não, eu até falei, mas eu quis dizer, não foi isso. Quando eu falei, eu quis dizer, na verdade, era convencer esse outro funcionário que não está trabalhando direito. Eu tentei assim, mas não é bem isso que eu quis dizer. Posicionamento não é isso. Posicionamento é ter caráter, é ter palavra, é manter firme naquilo que foi dito. Isso é posicionamento. Amém? Se não você falou isso, não falei, perdão se eu errei, perdão, não foi minha intenção, mas eu acabei falando isso mesmo. Realmente eu disse isso mesmo. Ser posicionado, eu falei. Se eu estou errado, perdão, então eu volto atrás, mas eu falei. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Na vida da gente é assim: um filho tem que ser posicionado. Errou, não sei o quê. Quando você vê alguém, você pergunta uma coisa para alguém, ou você fala de uma determinada coisa que aquela pessoa fez, ela: não, é por causa disso aqui. Ela começa a dizer: não, é por causa disso aqui. Não, é não sei o quê. Começa a ter desculpinha. Olha, não tem posicionamento nenhum. Está por trás de um espírito de hipocrisia, e as pessoas não percebem que isso é cruel, irmãos. Cruel. Paulo foi preso, Paulo, certa feita, quando ele foi preso e estava condenado à morte ali praticamente, Paulo disse: olha, ninguém veio me visitar. E aí no juízo lá, Deus deu uma sabedoria para ele, que disse: olha, veio os saduceus e os fariseus,
Aí Paulo, a revelação do céu, e Paulo chegou e disse assim: olha, rapaz, eu creio na ressurreição dos mortos. E porque o outro povo lá não cria, os saduceus não criam, os fariseus criam. E aí o que acontece? Os que estavam contra Paulo disseram: ei, nós estamos a favor de Paulo, porque ele crê como nós. Ele crê ali, observe, por quê? Porque os amigos de Paulo, a igreja, abandonou Paulo, porque não tinha posicionamento, todo mundo estava com medo de ser degolado junto. A igreja todinha estava com medo de ser degolada, porque era um bando de hipócrita que estava do lado de Paulo. Parecia pregadorzão, parecia uma igreja poderosa, mas era um bando de hipócrita que no fundo estava preocupado mesmo, era com a sua própria vida e não com um posicionamento na rocha que é Cristo Jesus. Ele não tinha posicionamento nenhum. É isso? E às vezes nós não entendemos que hoje, às vezes nós somos como aquela igreja que abandonou Paulo. Nós somos talvez como aquela igreja que se preocupava com o seu próprio prestígio, que se preocupava com suas próprias ações, né? Se preocupava com sua própria maneira, e você vai ver que isso não dá. Certa feita, algum tempo atrás, não muito tempo atrás, eu estava conversando com uma certa pessoa, e nessa conversa eu estava falando, me posicionando. Você crê em quê? E olha, eu creio nisso, isso aqui, a base é essa, isso aqui, aquela pessoa é mesmo, que profundo, isso é profundo, isso é isso, é aquilo outro, rapaz, eu também creio igual, e é aquilo outro. Parecia muito bom. Na primeira oportunidade, 2 dias depois, a coisa foi outra. Para outro público era outra conversa, era outra questão, falta de posicionamento. Quando você vê isso, é falta de posicionamento. É como Pedro: não, eu sou, onde tu foi eu vou, Jesus, onde tu morreu eu vou também, Jesus, eu não sei o que, mas na hora de acochar, a coisa muda. Por quê, irmãos? Aí entra um ponto que a gente tem que tomar cuidado, que é os desafios de um posicionamento. Porque todo posicionamento gera desafios, e o desafio do posicionamento é: você vai perder a fama. Você vai perder a fama, seu status. Se você se posiciona em determinada coisa, e se for diferente da bolha, primeiro que você vai sair da bolha, vai sair fora da bolha, porque a bolha não te quer ali perto. Você tem que pensar igualzinho a bolhazinha. Se você não pensa igual, você está fora da bolha. E se você não quer, você não pode se posicionar. Mas se você se posicionar, você vai perder amizades, você vai perder muita coisa, mas vai ficar do lado da palavra. Se o teu posicionamento for na palavra, escute bem, se for fora dela também, você vai perder tudo em vão. Então você começa a perder muitas coisas. Você lembra de Nicodemos? Que desafio era para Nicodemos? Quem era Nicodemos? Um sacerdote. Nicodemos era um sacerdote, andava como sacerdote, se vestia como sacerdote, pregava como sacerdote, andava como um sacerdote, mas a sua hipocrisia mostrou que ele só era um hipócrita. À meia-noite ele chegou lá, e a lei, ninguém podia conversar com outro à noite, o sacerdote não podia interrogar ninguém à noite. Aí ele chega com Jesus: Senhor, essas coisas que tu faz não é por outro, se não for por Deus, tem que ser Deus fazendo pelo Senhor, tem que ser Deus. E aí Jesus começa a falar com Nicodemo, e aí Jesus mostrou para Nicodemo que Nicodemo não entendia era nada do reino de Deus. Jesus começou a falar e Nicodemo não entendeu foi nada, e Jesus disse: não é tu que é o mestre da lei, não é tu que é o teólogo, não é você que é o Senhor, sabe tudo e não consegue entender essas coisas pequenas? Se eu estou te falando essas coisas naturais, você não consegue entender, imagine se eu estivesse falando das coisas espirituais. Mas por que Nicodemos apareceu à meia-noite? Porque ele estava preocupado com seu status. Ele não estava posicionado de dizer: Senhor, eu vou levar a tua verdade, eu vou estar nessa rocha firme, vou estar posicionado. Não, ele disse: Senhor, eu creio, mas eu não posso dizer para os meus. Certa feita aconteceu, essa mesma pessoa que eu estava citando falou assim para mim uma vez, pouco tempo atrás: pastor, olha, eu creio no que você crê, eu creio nisso, mas, e tem coisas que eu não creio, como o profeta ensinou também, igual você, mas essas coisas eu não digo para a igreja, eu até ensino para a minha família, mas para a igreja não. Para a igreja eu não ensino, mas para a família eu ensino. Falta de posicionamento, porque nem todo mundo vai ter coragem, irmão, de enfrentar.
está cheio de convicções, mas com ausência de posicionamento. E aí você vai ver que a hipocrisia ela vai reinar, porque você vai ser sempre duas caras, sempre. Agora aplique a nós, a você individualmente. Será que nós não somos assim? Será que nós não somos pessoas que não nos posicionamos? Será que nós muitas vezes não somos assim? Damos uma de cristãos aqui na igreja, mas no fundo você é um hipócrita, vive uma vida de erro, cheio de pecado escondido, que não tem coragem de conversar com o pastor, de ter uma conversa com ele e dizer: pastor, está acontecendo isso, minha vida, eu estou preso nisso aqui. Será que você não está do mesmo jeito? Uma hipocrisia, preso em muitas coisas, porque, irmãos, tem uma coisa que eu abomino demais, que é aquele espírito de você pensar mal dos outros. Tem coisas assim que você fala, que você, sabe, que você fica pensando mal de alguém, de alguma coisa. Eu abomino, é uma coisa que eu assim, me distancia. Quando eu sei que alguém é assim, me distancia naturalmente. Eu fico distante, eu não consigo ficar mais próximo, porque é uma coisa que eu abomino no fundo da minha alma. Mas agora, pior do que isso, irmãos, é a gente ser uma coisa tão errada, mas às vezes a gente não quer demonstrar, não quer reconciliar, não quer acertar, não quer mudar, porque a hipocrisia está reinando, porque somos duas caras, porque somos muitas vezes moleques na fé. Dizemos uma coisa e fazemos outra. Dizemos que professamos: eu creio também nisso, mas estamos fazendo outra coisa. Às vezes estamos nesse mesmo caminho e nós nos tornamos covardes, como Nicodemos foi covarde, como Pedro foi covarde. E isso é a ausência do Espírito Santo. A covardia, escute bem, a covardia, a falta de posicionamento é a ausência do Espírito Santo. Porque Pedro, após ser batizado do Espírito Santo, ele era uma outra pessoa. Ele já não era mais o que era antes. Agora, olhe para Paulo. Paulo tinha um posicionamento mesmo sem ter o Espírito Santo. Paulo era um perseguidor, ele torturava, ele não estava nem aí, ele era posicionado. Paulo disse: eu matei mesmo, eu participei da morte de Estevão, eu fui isso mesmo, mas tudo que eu defendia era esterco, porque eu descobri que eu estava na areia. Eu estava ali firme no sentido de propósito, no sentido de posicionamento, mas o meu posicionamento é que estava errado. Isso acontece também, você tem um posicionamento, está firme nele, mas o teu posicionamento está errado. Aí entra o que Paulo disse, que os da igreja lá de Bereia, o nome da cidade, chamada de Bereanos, eles eram muito mais prudentes do que os outros, porque quando Paulo pregava, eles foram examinar nas escrituras, foram para casa, Paulo disse: vamos examinar aqui? Rapaz, é mesmo, vamos estar aqui mesmo, olha, é isso mesmo. Eles foram examinar antes de dizer se aquilo era assim ou se não era. Eles foram examinar cada ponto. Primeiro eles tiveram que ouvir, porque é necessário você ouvir e entender. E Paulo que disse em Romanos: como pode entender se não há quem explique? Como, não é isso que Paulo disse? Como eles vão entender se não há quem explique? Aí Paulo vai e explica, começa a explicar, começa a ensinar, começa a estar ali. E aí eles foram examinar nas escrituras para ver se aquilo era daquela maneira. Foi isso que aconteceu. Quando o Espírito Santo leva Filipe para o deserto ali atrás da carruagem, estava lendo o eunuco. Estava lendo. Ele está entendendo? Não tem que me explique. Mas quando ele entendeu, você acha que era um hipócrita ali? Era, irmãos? O eunuco? O eunuco estava vindo da religião, estava vindo da fé errada. Mas na hora que ele examinou as escrituras e Filipe estava explicando, liderado pelo Espírito Santo, quando ele olhou as águas e disse: olha ali as águas, o que me impede de ser batizado? Quando Cornélio chegou, a palavra diante de Cornélio, Cornélio não olhou para trás, Cornélio foi batizado, ele e a sua família. Quando os discípulos de João, que eram opositores aos discípulos de Jesus, quando os discípulos, isso depois da morte de João, claro,
eram opositores, mas na hora que Pedro e os demais olharam, disse: vocês são batizados em quê? Eles disseram: não, no Espírito Santo. Espírito Santo? Nós nunca ouvimos falar do batismo do Espírito Santo, nós conhecemos o batismo de João. E eles começaram a ensinar a palavra, eles se posicionaram, receberam o nome de Jesus Cristo, e a Bíblia diz que eles receberam o Espírito Santo e começaram a profetizar. O posicionamento traz de fato. Observe, todos os batismos em que a pessoa estava posicionada, imediatamente desceu o Espírito Santo, porque é o posicionamento, irmãos. Quando alguém está posicionado, você atrai a presença de Deus. A presença de Deus está no posicionamento. Amém? Amém, irmãos? Está no posicionamento. Agora experimente se posicionar. Experimente se posicionar. Experimente se posicionar. Primeiro, se for no sentido espiritual, se posicionar contra o pecado, a primeira afronta que você vai ter é contra o diabo. Experimente se posicionar no auxílio, melhor dizendo, no auxílio da obra de Deus. Experimente se posicionar no auxílio. Você vai ver que o primeiro confronto que você vai ter é contra o diabo ali, querer confronto. Você vai estar sendo confrontado espiritualmente ali dentro de você. Experimente. Quanto mais passo você for dar, mais dentro daquele âmbito, dentro daquele ângulo, se você individualmente for se posicionar contra o pecado, você terá uma luta da carne maior. Se você espiritualmente for se posicionar e dizer: agora eu vou ajudar na obra de Deus, você terá um confronto maior, quer seja familiar, o que seja. Se você se posiciona com doutrina, é a mesma coisa. Experimente dizer só o que Jesus disse. Experimente dizer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele não é o próprio Pai. Experimente dizer. Experimente dizer só o que Jesus disse. Experimente dizer o que o mensageiro padrão, Paulo, que é a única luz para os discípulos, para a igreja gentílica, que é Paulo, ele é o padrão, ele é a luz. Experimente dizer isso, ou então experimente dizer o que Paulo disse, que a cabeça da mulher é o homem. Aí as feministas não vão gostar. A cabeça do homem é Cristo, e a cabeça de Cristo é Deus, o Pai. Experimente dizer que Jesus tem uma cabeça, e você será confrontado. Experimente dizer o que o William Branham disse, por exemplo. Ele disse assim: olha, Jesus quando nasceu não era Deus. Ele só se tornou Deus após ser batizado nas águas ali pelo batismo de João. Não estou dizendo que eu creio, não. Estou dizendo o que ele disse. Mas experimente dizer isso. Experimente dizer que ele disse: Deus não é um como um dedo é um. Experimente dizer. Experimente dizer o que ele disse: façamos o homem. Ele disse: façamos quem? Perguntas e respostas. E ele disse: o Pai e o Filho. Experimente dizer isso. Experimente dizer: o unicismo está tão errado quanto o trinitarianismo. Foi ele que disse. Mas experimente dizer. Você vai ser confrontado. Você vai ser confrontado. Aí muitos sobem no altar. E, irmãos, Deus é minha testemunha. Não estou terceirizando. Até acho que essa pregação, pelo rumo que ela está tomando, não vai para a internet. Acho. Mas escute bem o que eu vou dizer. Tem muita gente que sobe no altar e fala: temos que ficar com o mensageiro desta era. O mensageiro disse isso, temos que ficar porque é o assídio do Senhor, é aquilo outro. Ei, o mensageiro dessa era, ele disse com todas as letras que Deus deu uma visão a ele. Eu estou falando de uma visão. Escute bem, eu estou falando de uma visão de Deus. Eu não estou falando de alguém que teve um entendimento acerca de algo e com o tempo mudou porque Deus deu uma luz maior na palavra. Não, eu estou falando do que Deus mostrou em uma visão. E ele viu, em resumo, que a trindade e o unicismo estão tão errados, estão no mesmo barco, no mesmo erro. E ele disse: eu não sou unicista, também não sou trinitariano. Quer ficar com o que o mensageiro disse? Será que querem? Não querem. Ah não, mas bem aqui ele corrigiu. E a visão? Deus, irmãos, ou Deus errou, ou o William Branham mentiu, ou essa visão é verdadeira. Só tem. Você não tem outra escolha. Ou Deus mentiu, e depois corrigiu ali, perdeu a visão, mas estava errado. Ou o William Branham mentiu, que a visão não aconteceu, ou aquilo era verdade. E se é verdade, o unicismo e a trindade são erros. Agora olhe para a palavra, porque o filtro é a palavra, nosso posicionamento é na rocha, é na palavra. São João 17,3,
Apocalipse capítulo 2, verso 12 e 13. Ou Apocalipse capítulo 3, verso 12 e 13. Que às vezes foge da mente. E muitas outras escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 em diante. Hebreus capítulo 1, versículo 4 e 5. Capítulo 2, versículo 7. Muitos outros textos. Mas experimente se posicionar. E você vai ver, irmãos, que o diabo vai lutar. O diabo vai lutar. E individualmente, como cada um de nós aqui, experimente se posicionar. No fim aqui eu vou fazer uma chamada de altar. Quem quiser se reconciliar, acertar com Deus, se posicionar. E agora experimente se posicionar, não religiosamente. Quem vier à frente religiosamente, fique sentado aí mesmo. Não precisa. Mas através de um exame, de uma crítica, de você se autoavaliar, de você buscar ali uma reflexão através do Espírito Santo, buscar ali um posicionamento, dizer: Deus, eu estou edificando sobre minha casa, sobre essa areia, já está numa certa altura a casa, eu não estou nem aí se o que eu vou perder, o meu tempo, o que eu perdi, eu vou parar e vou começar a construir sobre a rocha. Saiba que você será confrontado, não é da manhã em diante, é de hoje mesmo. Mas se você não tem posicionamento, amém. Porque quem não tem posicionamento ama o espírito que tem. Você lembra daquele homem que o irmão estava pregando? O irmão Branco estava pregando, e aí chegou um homem que sempre acabava com os cultos naquele lugar. E ele chegou para dar um murro no irmão Branco, e ele manifesta com o espírito demoníaco. Quando ele manifesta, o diácono pergunta: e o que a gente faz com ele? Disse: olha, bota para fora. Porque ele não está liberto não, esse aí ama o espírito que tem, ou seja, não tem posicionamento, no fundo foi expulso, foi um livramento de Deus, porque Deus que livra, mas aquele espírito vai continuar ali, vai estar ali, porque aquela pessoa ama o espírito que tem. Se você ama o espírito que tem, você não vai se posicionar, você vai continuar no erro, você vai continuar assim, agindo como débeis espirituais. Mas se nós temos um posicionamento firmes, nós precisamos entendermos que nós precisamos acertar aquilo que está errado. Nós precisamos acertar tudo aquilo que está errado. Tudo aquilo que está errado. Porque tudo que começa bem pode terminar mal. Você lembra aquela pregação que eu preguei alguns meses atrás sobre um contraste entre os fariseus e a igreja da mensagem? Você lembra? Quem lembra? Está fraco. Quem lembra? Amém? Em resumo, eu estava dizendo que o grupo fariseu começou bem, né? Que a palavra fariseu significa separado. Eles começaram separado, começaram 2 ou 3 séculos antes de Jesus. Eles começaram ainda no dia do Império de Alexandre o Grande, quando a helenização, ou seja, a cultura romana estava invadindo todo tipo de religião, e os fariseus disseram: corromper a nossa religião, a fé do profeta Moisés, não, aqui não. Se posicionaram, começaram bem, se ataviavam bem, eram com modéstia, com pudor, eram um zelo na palavra. Depois começaram a adaptar as coisas. A lei falava uma coisa e eles aumentavam um pouquinho mais. Foi isso que eles fizeram? Você podia andar, por exemplo, falava: você não pode andar tantos quilômetros, se passar de tantos quilômetros ou tantos metros é trabalhar. Você pegar um negócio, botar debaixo do braço, já é trabalhar. Eles foram além do que estava escrito. É igual hoje, o povo da mensagem. Muita coisa vai além do que está escrito na palavra. Muita coisa vai além. E os fariseus não começaram de maneira hipócrita, mas eles não se posicionaram. Eles não perceberam que faltou posicionamento. E eles esperavam a vinda de Jesus, mas quando Jesus veio, eles não perceberam. Eles renunciaram, eles negaram a Jesus sem perceber, porque não sabiam quem de fato era Jesus. Para eles, aquele que estava lá era um impostor. Hoje é a mesma coisa. Apresente o Jesus da Bíblia para eles, que eles não vão aceitar não. O Jesus filho de Deus? Não vão aceitar não. O Jesus que foi enviado por Deus? Não vão aceitar não. O Jesus que Pedro disse, aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, que foi Jesus que veio em carne, ou ungido, esse negou o Pai e o Filho. Esse é o anticristo. É o que Pedro disse. As pessoas estão negando, mas não tem coragem de analisar o
está sendo escrito, que foi escrito pela palavra. Não tem coragem de analisar. Por quê? Porque na mensagem aprenderam uma coisa que era um dito. Porque aqui no Brasil aconteceu o seguinte: não tinha mensagens traduzidas. Aí eles aprenderam a unicidade com o povo da igreja EPUB, da igreja unida no Brasil, que é a doutrina da unicidade. Aprenderam e acharam que aquela era a revelação do mensageiro. Nunca foi. E continuaram, e seguiram. Que terrível esse estágio. E as pessoas não percebem. Amém? Só lembrando, irmãos, daqui a algumas semanas eu vou começar a trazer uma série de pregações sobre a deidade, sobre quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito. Amém? Vou trazer uma série, no começo não a conceito, não, pegar no sentido de os três, quem não sei o que, não, o Pai, quem o Pai é, só sobre o Pai. Amém? Só sobre o Filho, só sobre o Espírito. Amém? E depois que nós pegarmos tudo isso, nós vamos falar acerca da definição dessa deidade que é apresentada pela Bíblia, em especial pelo apóstolo Paulo, que é a luz dos gentios. Por que eu digo em especial? Nós vamos analisar o que Paulo ensina de fato, se há uma margem para um outro tipo de doutrina ou não. 1 Coríntios 8:6, Paulo diz: para nós há um só Deus, o Pai, de quem tudo procede. Tudo tem que ser procedente do Pai. Jesus é procedente do Pai, ele foi gerado de fato. Hebreus capítulo 2, capítulo 1, verso 4 e 5, Salmo 2:7, entre outras escrituras. E nós vamos trabalhando acerca disso, mas daqui a um tempo, amém? Não agora essas semanas. Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração.